tanto o funding como o exit nunca tem que ser o fim, sabe? Ele é um meio, né? Eu sei que muita gente às vezes até romantiza, né? Quando faz uma empresa, puta, vou fazer um exit aqui, eu vou não sei o quê. Mas eu acho que ele é um meio, né? Como foram as outras rodadas, né? Então, a gente tem um plano grande, né? E o exit não é a única forma de fazer, né? O funding, enfim, tem outras formas também. Não estou dizendo para o empreendedor tem que fazer A ou B, né? Eu acho que eu estou aqui contando um pouco da nossa história. Ele é um meio, assim. Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Venture, podcast que fala sobre startups, venture capital, inovação e tecnologia no Brasil, contado por quem ajudou a construir. E hoje, mais um dos founders de um dos cases de sucesso aqui no Brasil. Bruno Guizzi, fundador e ex-CTO da RD Station, está há 13 anos na empresa. A RD Station é um dos maiores cases de SaaS no Brasil, adquirida pela TOTOS por quase 2 bilhões de reais, e o Bruno contou tudo, desde os primeiros dias, até como fizeram para ter os primeiros clientes, até o momento da venda, e hoje é um momento pós-M&A ali, que é onde muitos querem chegar, mas que também tem desafios, e como o empreendedor tem que ir mudando o seu papel e os seus skills ao longo do tempo. A conversa está muito legal, acho que vocês vão gostar bastante. Antes da gente ir pro episódio, segue a Snack no YouTube, Spotify, onde quer que você esteja ouvindo, também no Instagram, snack.co. E um agradecimento especial à Yu, nossa apoiadora, que deu um tênis aqui especial para cada um dos participantes. Então é isso. Segue a Snack nos nossos canais e bora para mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Mais um Venture, hoje com o Bruno. Dani, obrigado mais uma vez. Bruno, obrigado pela participação. Finalmente a gente conseguiu marcar. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. Estou super animado aqui trocar uma ideia com vocês. E vamos lá. Boa. Cara, melhor do que eu te apresentar é você contar um pouquinho da sua história. Como que foi esse caminho de começar em tecnologia lá atrás até ser um dos fundadores da RD e essa jornada de mais de 12 anos aqui com a RD, né? Legal, bacana. Bom, eu sou de Florianópolis, né? Eu sou formado em sistemas de informação na Federal aqui. Eu fiz mestrado também em computação e, né, o meu pai é da área de computação, né? Ele foi da primeira turma de computação aqui da Federal. Então, olhando para trás, acho que eu fui criado um pouco nisso, né? Ele me levava para ver os mainframes, e tal, né? Me deu o primeiro CD lá de Linux quando eu era menor, enfim, 386, aqueles computadores antigos, né? O pessoal mais Então, novo mas eu talvez nunca nem fui. saiba o que é mainframe. Pessoal, os disquetão, tal. Eu tenho memórias disso, né? Quando era criança, assim. Legal. E eu acabei indo, né? Eu acabei indo cursar isso. Eu acho que desde cedo eu trabalhei, na segunda fase já trabalhava, né? Enfim, e vim seguindo isso, né? E aí, ao longo da universidade, eu tentei empreender antes da RD, tá? Tentei ter três negócios, tá? Se é que podemos chamar disso, né? Então, o primeiro meio que mal saiu do papel, o segundo, né, também, né, conheci um pessoal lá de fora, a gente tentou fazer alguns aplicativos aí antes do iPhone também, tá? Aí o terceiro foi onde eu mais aprendi, né? A gente tentou, né? Eu acho que eu tive bastante aprendizado, né? Do que não fazer, né? E eu vejo isso de uma forma bem natural, assim, né? Eu acho que foi ótimo para moldar, né? Mas aí nesse meio tempo também, cara, acabei trabalhando com meus sócios, né? Eu acho que nem todo mundo sabe, mas antes da RD eu trabalhei num negócio que era de um dos meus sócios, né? A gente fazia também aplicativo para celular antes do iPhone ali, né? Então a gente fez, sei lá, Fotolog, um cliente para Fotolog, Orkut, o Brasileirão e tal. E ali eu acho que nascia um pouco o embrião da cultura da RD, tá? Sem ainda falar sobre o que é cultura, qual que é o deck de cultura, né? Estamos falando aí 2000 e, sei lá, 4, 5, era algo nesse sentido, Caraca. né? Então, nem se falava em Lean Startup, mas a gente já falava em XP, Extreme Programming. Se tu pegar os valores lá do Extreme Programming,
todo, né, o ágil deriva um pouco disso, então a gente trabalhava meio orientado àquilo, mas sem ainda todo esse conhecimento aí do que se fala hoje em dia. E eu acho que aquilo ajudou nós a moldar também, né? Então foram ótimos anos ali. Aí acabei também uma época morando fora. Eu brinco que eu aprendi a estudar morando fora, né? Então, pô, eu tava, né, fui morar na Inglaterra, pô, não tinha notebook, né? Eu vivia no laboratório lá, porque, né, tinha que fazer as atividades, então eu morava no laboratório lá para entregar as coisas, né? Aí depois acabei voltando ao Brasil, aí fui trabalhar também no centro de pesquisa, a gente desenvolveu projeto para tudo que era coisa. E aí só lá, final de 2010, né, que o Eric aí, um dos meus sócios, o Pedro, né, me ligam, né, mandam uma mensagem, olha, tô com uma ideia aqui super legal, né, ele vinha mantendo o negócio da época ali, a Praesto, né, eu tô com uma ideia, tô testando aqui essas coisas, né, de inbound marketing, se falava, né, na época lá fora. Tô testando aqui com alguns clientes, está funcionando, tá muito legal, a gente vai montar um negócio nessa linha, né, quer vir aqui para a gente fazer o produto, né, tu liderar isso, ajudar tal. Então foi meio assim que aí, claro, eu acabei, né, embarcando nessa com eles, né, né, depois de já ter falhado em alguns negócios, depois de já ter vivido um pouco dessas experiências, né, então foi um pouco o resumo disso aí. Pô, que legal. E esse começo da RD, a gente estava falando um pouco antes aqui, também vi em alguns lugares você Aham. falando. Hoje o pessoal vai começar uma startup, pô, você já tem um monte de playbook na internet, você consegue ler um monte de É, coisa sobre o tema. Vocês estavam meio que começando uma startup no Velho Oeste ali, e nem era muito um modelo é, startup, né, também. A gente falou um pouco sobre isso. é, Como que foi esse começo da RD? é. Não, então, assim, ele, claro, não tinha playbook para nada, né? Eu acho que até a própria RD escreveu alguns playbooks, né? Então, Muitos. né, marketing e vendas, né, nosso código de cultura, muita gente acabou, né, olhando. Então, a gente consumia muito material lá de fora, tá? Naquela época, muita coisa assim, mais para nossa educação mesmo, né? Pô, vai fazer tal coisa como aprende, vai fazer isso como aprende. Então, um exemplo aqui, curiosidade, né? Hoje se fala muito em customer success. Quando a gente começou, nem existia, né? Então, a gente, pelo menos o termo, né? Claro, o contexto é o suporte proativo, né? Ajudar os clientes de forma proativa, enfim. Mas a gente foi descobrir esse conceito lá em 2012, ali, final de 2012, né? Por acaso, olhando, enfim, investigando as coisas que a gente estava fazendo. Então, acho que era muito isso. O ecossistema aqui, ele não tinha o dinheiro que tinha, então eram bem poucos fundos, né? Num contexto muito específico, até os próprios fundos tinham muitas apostas, né, do que estavam fazendo na época. O mercado de trabalho, né, vou encontrar alguém que já tenha feito isso. Eu não encontrava também, às vezes, no Brasil, né? Então, a gente vinha ali de anos 2000, né? Teve várias, né? Teve empresas aí de sucesso, Buscapé, enfim. Aí teve, antes disso, algumas outras empresas até mais antigas, a própria TOTS e outras, né? E aí eu acho que teve uma leva ali, 2010, 11, 12, que a gente entrou junto também. Mas realmente a forma de aprender era consumir muita coisa lá fora, muitas das coisas que a gente aprendia, a gente ia lá, né, e acabava ensinando no nosso blog. Então, quem voltar lá atrás, o blog da RD, os primeiros posts é de 2010, né, junto com a empresa. Então, até esse elemento de educação sempre foi muito forte aqui na RD. Então, acho que tudo que a gente aprendia, desenvolvia, né, a gente ia lá, buscava ensinar, né, para também ajudar o ecossistema, nossos clientes, parceiros, enfim. Então, era um pouco da mecânica aí da época, né? Mas, Bruno, acho que isso é um ponto legal até de explorar pela tua formação técnica. E até isso você contou da influência do teu pai, que É, na verdade a gente era formado em sistemas, né? Então, sistemas é, não tem a cabeça de olhar para o usuário, colocar o usuário no centro e no final é, criar um produto, que é o caso de é, uso, que resolve uma dor, né? é. Então, você claramente viveu esse caso de mudar a Uhum, cabeça de sistema para criar produtos de uhum, tecnologia. é. Quando aconteceu e como foi aconteceu isso para você?
Não, ótimo ponto, né? Não, excelente questão, assim, né? Na RD a gente tem um valor que é customer first, né? Então, é o que tu colocou, colocar o cliente no centro, tudo que a gente faz é orientado para o cliente, para ele ter sucesso, crescer, etc. Então, eu diria assim, a RD me ajudou muito nisso também, tá? A internalizar isso. Claro, a experiência passada foram agregando e tal, mas acho que na RD eu entendi isso plenamente, né? A importância do cliente, né, para a empresa, para qualquer empresa, de fato, né? Então, a gente existe por causa dos clientes, tudo que a gente faz é para os nossos clientes terem sucesso, o sucesso dos clientes nos traz mais, né, sucesso para a gente continuar entregando isso. Então, eu diria que talvez a minha grande escola do customer first, né, do customer centricity, enfim, foi na RD, tá? E internalizando, né? Eu me lembro assim, nos primeiros anos, a gente até falava, se alguém falasse mal do cliente, a gente parava na hora e falava, não, não, não foi o cliente, foi nós, a gente que não tem um produto fácil, a gente que não está fazendo a coisa certa, a gente que precisa ensinar. Então, por muito tempo, assim, nos primeiros anos, a gente corrigia isso até realmente estar internalizado e hoje, né, super internalizado e realmente é um valor cultural aí para todo o nosso time. Então eu diria que foi lá, realmente, que eu acho que eu dei um grande salto aí nesse sentido. E, Desculpa dar só uma ênfase, hum, porque tem uma parte meio Claro. central que a gente acha que às vezes não fala muito, que é antigamente a gente falava usuário, mas aí um É, termo pejorativo, né? Porque é usuário de é, sistema, aí você tá pegando é, esse ponto, né? Então a gente que desenvolvia a é, tecnologia, às vezes eu falava mal do usuário, pô, ele não entendeu o produto que a gente exatamente. criou, tal. É, E quando a gente começa a falar de cliente, é. se afasta um pouco desse conceito do usuário negativo, né? É, eu acho que esse ponto é fantástico, né? Na faculdade, realmente, o usuário era quase que um agente externo, né? O usuário vai entrar agora e vai usar o seu sistema, né? O que que acontece aqui e tal. E eu acho que, né, todas essas metodologias de negócio, enfim, essa evolução, maturidade, eu acho que vem para, né, o usuário não é um agente externo, né? Nem é o usuário, a gente está falando aqui, independente da questão pejorativa do termo, mas a gente está falando do cliente aqui. O que que o cliente realmente precisa, né? Como que a gente ajuda ele? Né? Será que a gente entendeu o que que ele precisa? Então, eu acho que esse é o grande, né, objetivo aqui. E, claro, aí pegar a RD, né, todo o desafio de lidar com né, PMEs, né, em diversos segmentos, com diversos graus de maturidade, né, como é que a gente faz um produto para ajudar, né, todos esses clientes, como é que a gente faz um produto para os clientes mais avançados, como é que a gente simplifica a jornada para quem está entrando e vai amadurecer. Então, todos esses desafios da construção aí de um produto para isso, né? e explorando nessa linha da construção de produto, Bruno, que são as semelhanças e as diferenças lá do começo, quando vocês estavam lá em 2012, 2013, construindo o Uhum, produto, e o jeito que vocês constroem novos produtos hoje? uhum. Não, ótimo. Eu acho assim, aí eu tô falando, a conversa tá permeando em vários valores da RD, né? Então, o Lean é um valor da RD, né? Então, assim, data-driven, enfim, depois alguém pode olhar lá, é disponível nossos valores, né? Mas eu acho que vários desses elementos a gente usou lá, né, lá atrás para começar a empresa e usa, obviamente, hoje, mas claro, com outra escala, né, seja em volume de pessoas, seja em volume de clientes, seja em processos, né? Então a gente foi amadurecendo nesse sentido. Mas acho que quando pega o espírito lá de construir produto lá atrás, sempre foi, né, entender qual que é a dor do cliente, priorizar, né, com elementos estratégicos, com elementos de cliente, enfim, priorizar isso e entregar isso né, numa esteira ali de fazer software que seja lean, que busque um valor rápido, né, eficiente, otimizado,
né, que tem essa cabeça de iterar e refinar de uma forma, né, numa experiência legal, né, pensando em design, pensando em tudo isso. Então, acho que lá atrás já era assim, só que com os recursos da época, que era, né, recursos da época, né, poucas pessoas, um squad, dois squad. Hoje a gente faz a mesma coisa, né, com processos muito mais estruturados, com pessoas muito mais capacitadas, assim, especialistas em verticais, né, e aí múltiplos times, né, com excelentes lideranças contribuidores e contribuidoras individuais em cada. Então, eu acho que foi uma evolução disso, mas quando pega, eu acho que a essência ela é a mesma, né? Talvez o que seja legal contar aqui é um pouco de curiosidade, né? Então, quando tem pouco recurso, pô, tu faz, né, o que dá com o que tem. Eu acho que tu tem que até ser bem inteligente como tu aloca isso, né, para entregar o que precisa, né? Então, eu acho que algumas curiosidades aqui, né? E aí tu pega, claro, pegar o produto de marketing da RD, que no fim do dia a gente é all in one, né? Tudo num lugar só, então a gente tem que ser muito bom em cada uma das coisas que a gente tem lá, e ainda assim, no todo, muito bom para competir com os nossos competidores aí que tentam, né, atuar nisso. E aí, assim, eu acho que como que a gente começou, né? A gente começou lá atrás, né, eu conto isso eventualmente, né, dando consultoria, tá? A ideia era sempre ter um produto, sempre foi ter um produto, tá? Desde então. Mas a gente dava consultoria, primeiro, para pagar as contas, né? E segundo, para aprender com os nossos clientes. Então a gente começou a construir um produto ali, tentando já como é que a gente entrega valor para essa consultoria. Então a gente foi evoluindo nosso produto, entregando valor para essa consultoria, sabendo que em algum momento a gente ia virar a chave e ia dizer, olha, o que a gente tem realmente é um produto aqui e tal. Então a gente foi fazendo isso, né, até a gente, muita coisa a gente fazia, o que a gente, né, dito aí, Mechanical Turk, fazia na mão. Então, um exemplo, tu queria fazer uma landing page, tinha um formulário lá, então tu apertava um botão e ia para nós lá, que entregavam o HTML, né, da landing page, né? Então essa foi uma. Aí, beleza, tinha um criador landing page, né? Então vamos fazer outra feature. Né? Aí daqui a pouco a gente passava, né, um outro ciclo e ia arrumando essas coisas. Então foi mais ou menos assim, até que em final de 2012 a gente realmente, né, lançou o produto. A gente falou para o mercado, olha, que a gente tem um produto aqui. Né? E claro, a gente já vinha captando lead, trabalhando isso e tal. E a gente lançou esse produto, muita gente entrou, começou a usar, e aí 2 meses depois saíram, né? E aí foi o momento que a gente viu que o produto precisava amadurecer, o mercado precisava amadurecer, nós como empresa precisava amadurecer, e aí a gente criou toda essa camada de CS, né, que eu falei ali inicialmente, muito para, né, não é só entregar o software, a gente tem que entregar resultados para os nossos clientes. Se nesse momento, né, o produto não, né, não da forma que está ali, não está entregando isso, a gente precisava colocar uma camada de serviço, trabalhar melhor essa entrada dos clientes, trabalhar melhor esse suporte ao crescimento dos clientes e tal. E aí eu acho que acabou virando até um diferencial competitivo, né, na escala, né, nossos clientes contarem com isso para crescer. E, enfim, e aí até aí uma curiosidade, né? Anos depois, né, eu acho que alguns anos atrás, a gente acabou lançando uma versão light do nosso produto de marketing, chamada RD Station Lite, que ele custa aí menos de R$ 50, tá? E a ideia é ele ser realmente self-service, né? Então a pessoa entra lá sozinha, com bom onboard, vai usando até amadurecer e, enfim, e crescer aí na nossa jornada, né? Mas se olhar em perspectiva esse produto que a gente lançou, o Lite, talvez era a ideia lá de 2012, só que o produto não estava preparado, o mercado, enfim, todo mundo, né? Mas e aí a gente colocou essa camada e aí continuou crescendo, né? De qualquer jeito. Então acho que é um pouco, aí eu acho que um pouco tu aprende como empreendedor, né? A se ajustar ao que precisa e às vezes algo que poderia ser potencialmente, né, para o negócio negativo, tu transforma em algo realmente positivo. Então entendo que é uma vantagem para nós, né? É uma barreira, é uma forma que a gente ajuda nossos clientes e interage e que entrega sucesso também, né?
Você está contando uma coisa, na verdade, duas coisas muito legais Hum. que a gente discute bastante aqui. É que você fez discovery e pago, né? O cliente pagou É, no formato de hum, consultoria. isso. E tudo bem, e é ótimo, na verdade, uma vez Uhum, você sabe que você vai buscar a construção do produto. E uhum, o caminho que você conseguiu verter, construir para o produto, foi via CS, CX, né? Então você uhum. criou uma camada de atendimento, que isso foi no preço e É, proporcionou escala na sequência, né? E a gente é, discute bastante é. isso porque muitos empreendedores que vêm aqui com a gente criar produtos de SaaS, na verdade ainda não tem essa vivência de construir SaaS, tem a vivência muitas vezes de Uhum, consultoria. E como dar esse é, passo de verter o que ele sabe em produto de tecnologia, né? Que é literalmente o que vocês fizeram. é. Não, total, assim, claro, às vezes tem que entender, né, por exemplo, a gente operava muito em pequenas médias, né? Desculpa, a gente operava muito, não, a gente opera, né? Estamos aí com mais de 50 mil clientes, né? Por um lado, né, por exemplo, né, o ticket às vezes é mais baixo, mas também não vai sair um cliente que vai afetar, né, então, um impacto grande ali na receita, né? Por outro lado, é super difícil ir empilhando né, esse tipo de receita aí. Então, acho que vale também entender o tipo de SaaS, qual que é o mercado, etc, etc. Mas o que tu falou é bem verdade, né? No fim do dia, a gente usou muito a estratégia, né, de consultoria para Discover, para aprender, né, e para ir ajustando as nossas hipóteses, o nosso, né, o mercado, o que, que a gente sabia, né, a construção do produto e priorizando, etc. E realmente CS barra CX foi quem fez ajudou a fazer essa transição, né? E aí com os pontos positivos e negativos, como tudo na vida, né? Não é só a coisa boa. Quer ver um ponto negativo quando olha sobre essa perspectiva? Isso às vezes deixa o time de produto preguiçoso, né? Porque diz, ah, não, CS vai resolver isso, né? Então, nos primeiros anos dessa transição, a CS vai resolver isso, né? E não, o time de produto ele tem que ter uma experiência muito boa, não tem que precisar de CS para fazer aquilo, né? O produto tem que funcionar sozinho, da melhor forma possível, fazer o onboarding, ativar, reter, etc. CS é para ir entregando outras camadas. Mas, claro, o que eu estou falando também é natural, acho que também faz parte de uma construção de produto, às vezes empurrar mais para uma camada, para vir ajustando depois, enfim, aprendendo. Então, também não vejo, eu estou só colocando em perspectiva aqui ponto positivo e negativo, mas também não vejo como algo que não seja natural, assim, de algum crescimento, né? E como foi, pô, hoje, assim, no nosso meio é difícil achar alguém que não entenda os termos SaaS, Uhum, inbound marketing, mas assim, vocês ajudaram a construir muito disso aqui uhum, no Brasil, né? Como que foi esse uhum, começo lá de tentar vender para as pessoas algo que talvez elas não soubessem o que era? uhum. Não, puta, excelente pergunta, né? Porque se tu falar aqui, cara, o que que é inbound marketing em final de 2010, né? Até a tradução em português disso nem existia, né? Claro, e depois virou automação de marketing, né? Então hoje o mercado entende isso como mais automação de marketing e hoje a gente até está em outro nível, né? Automação marketing e vendas, né? A gente tem outro, né, um portfólio de produto aí mais amplo. Mas naquela época, né? Fala o termo landing page, né? Puta, tudo era muito difícil. Eu acho que naquela época a coisa que mais conectava às vezes era redes sociais, que nem era onde estava o grande valor ali, né? Mas a gente começou principalmente uma discussão ali em 2010, né? O nosso posicionamento era, eu me lembro até hoje, a gente tinha um slide até que falava assim, cara, o marketing precisa deixar de ser um marketing de fumaça. O marketing precisa sentar nas mesas que são tomadas as decisões, tá? Porque naquela época o marketing era alguma coisa, tu tinha uma crise ou um orçamento, pô, a primeira coisa que cortava era o marketing. Porque o marketing não conseguia dar, né, provar o resultado
né, o ROI dos investimentos, né? Então, às vezes ficava alguma coisa muito, geraram tantos seguidores, a marca teve tal alcance, tá, mas vem cá, na prática, quanto isso gerou de receita? Né? Se eu colocar R$ 1, eu tiro quanto aqui? Tiro dois, três, enfim. Como é que eu faço essa conta? E a gente, com uma cabeça muito de engenheiro, né, de engenharia, a gente entrou nesse mercado para dizer, olha, a gente precisa, né, com a internet, a gente precisa, dá para fazer o tracking aqui, dá para começar a dizer se entrar A, sai B aqui, né? E aí o nosso pitch da época, tá, era muito, olha, o que a gente vai te entregar aqui é uma integração de marketing digital. Então a gente vai pegar essas coisas que tu usa e vai integrar melhor e até as coisas que tu não usa, olha essas oportunidades que tu está perdendo aqui. Mas o nosso objetivo é te gerar mais potencial cliente, né, lead. Então o pitch era um pouco assim, tá? Ele não era, não dá para falar uma palavra e entender na hora a pessoa. Uhum. Eu acho que com os anos a gente foi, né, trabalhando aqui para explicar o termo, né, educar sobre o termo, mas na época era muito isso. Até eu brinco que o elevator pitch tinha que ter 50 andares aqui para a gente conseguir, quando descer, explicar, né? Mas assim, eu acho que a gente começou muito também, né, as vendas, começamos atuando com alguns amigos nossos, né, empresas. A gente foi lá, deixa eu te mostrar aqui a oportunidade. A gente ia e mostrava, você está deixando de fazer isso e tal. Vamos fazer aqui uma consultoria, cara, vamos atuar na tua newsletter aqui, vamos coletar esses contatos, vamos começar a medir teu site. As pessoas não sabiam quem entrava e saía do site, né? Começavam por instalar o Google Analytics, entendeu? E aí, num dia, se tivesse uma subida ou descida, por alguma razão, a pessoa nem olhava isso, ninguém olhava isso, né? Estamos falando aí, começo de 2011 também. Então, era muito nesse sentido, se alguém falasse, né, rede social, alguma coisa, pô, tu nem estava monitorando aquilo, né? Então, tanto que a ferramenta, o RD Station Marketing, ele cresceu, a primeira funcionalidade dele foi o relatório diário do site, né? De visita, né, visitante, acesso, enfim, as páginas que foram mais acessadas. E aí a gente começou a trazer essa nossa metodologia de construir da empresa construir a referência, de ter um blog, de falar sobre isso, etc. Né? Que hoje, enfim, tem bastante coisa aí na internet. E, e assim, olhando em perspectiva, assim, RD é um dos Uhum, principais nomes de startup no Brasil, mega uhum, exit lá para TOTUS, algumas rodadas. É, mas a história por dentro não é fácil assim. Quais foram os momentos que vocês sim. olharam e falaram, puta, esse negócio tá difícil, ou momentos decisivos assim que você lembra? Porque eu acho muito importante trazer isso Uhum, aqui, que assim, a gente fala aqui muito do sucesso, né? Traz pessoas que uhum, passaram por jornadas bem-sucedidas, tudo. Mas para quem uhum. tá empreendendo, sabe que o dia a dia é uma luta sem É, fim, assim. é. Como que foi, assim, pra quem tava de dentro, esquecendo as manchetes de jornais, assim, essa jornada de Aham, 12 anos? aham. Olha, eu acho que a nossa escola é a da rotina, né? Da consistência, né? Então, é, era muito foco, assim, né? Todo dia era fazer a mesma coisa todo dia. Claro, a jornada do empreendedor, da empreendedora é aquela máxima lá da montanha-russa de emoção, né? Então, hora puta, que notícia animal, né? Que, cara, isso vai mudar tudo. E hora, né, aquela baixa lá, nossa, perdeu um super cliente aqui, ou vai sair alguém, ou aconteceu alguma coisa. Então, tu vive aquilo, né? E, na verdade, tu vive aquilo no mesmo dia, né? Então, às vezes tu amanhece sendo muito feliz e acaba muito triste, né? E eu acho que uma coisa que eu aprendi até com meu sócio, né, que eu acho que é uma coisa que eu uso na minha vida cara, a gente opera numa banda intermediária aqui. Nenhuma notícia vem para dizer que eu sou mais feliz e nem nenhuma notícia ruim para, né, acabou, está tudo acabado. Então a gente aprendeu a operar numa frequência lá que, claro, era assim, era mais natural, assim. Às vezes, tanto a apatia para aquilo para cima como a apatia para baixo, né? Então a gente estava focado no nosso objetivo, né? E, claro, muita coisa gera ansiedade, né? Então, pô, nosso primeiro
funding ali, né? Pô, o dinheiro, aquele runaway ali meio contado, a gente vivendo, né, com muito pouco durante os 2 primeiros anos, né? Assim, a gente pagava o mínimo do mínimo, assim, tava queimando as economias, né? Enfim, que tinha ali, que também nem era muita coisa, né? E então a gente estava muito focado. Então, quando teve o primeiro, né, investimento, pô, foi algo muito bom. Eu me lembro de momentos também decisivos, né, que a gente fez quando o Summit, a gente construiu o evento, né? Em algum momento, se a gente também não vendesse, ia gerar um problema no caixa ali no, acho que foi no segundo, se eu me recordo. Aquilo também foi momentos decisivos. O próprio o deal com a TOS teve momentos decisivos. Então, acho que a jornada, ela é isso, assim. Eu acho que uma coisa que talvez eu recomendaria para todo empreendedor é, puta, tu sempre, o plano B sempre ser a sua execução, né? Por exemplo, eu acho que às vezes a pessoa coloca todas as fichas em algo que vai acontecer e que não acontece, e aí fica ou muito frustrada, ou pior ainda, né? Às vezes até quebra a empresa, né? Como a gente viu, infelizmente, né? Agora né? Com toda essa questão aí de tech, né? Gente que estava esperando ou funding, ou alguma coisa que não aconteceu e literalmente quebrou. Então, eu acho que assim, né? Eu acho que o dia a dia é entregar o dia a dia, sabe? É adquirir, é o funil que a gente pratica e vende, né? É aumentar a tua audiência, é adquirir lead, é converter lead de cliente, é reter esses clientes indicarem, aumentando a audiência. Então, assim, se tu for olhar RD é um monte de máquinas, né? Então, é máquina de talento, é máquina de marketing, é máquina de venda, é máquina de fazer produto, é máquina. Então, eu acho que o empreendedor tem que estar focado em ir ajustando essas máquinas, né? Como padrão. E aí, claro, coisas boas acontecem, aí tu vai ajustando a estratégia e tal, mas nunca essas coisas serem o fim, né? Acho que o fim é tá crescendo ali e ajustando essas máquinas, né? Então isso eu acho que ajuda a dar paz, tá? Hoje talvez nada me deixa o ser mais feliz do mundo, mas também nada me coloca numa forma que o jogo tá perdido, né? Então a gente Uhum. faz o nosso todo santo dia, né? Basicamente isso, assim. Legal. E você falou um pouco de funding. Lá no começo vocês já Uhum. tinham, porque a gente falou, né? Tinham poucos fundos lá em 2011, 2012. É, Esse mercado se desenvolveu muito nos últimos 5 anos. Quando vocês total. começaram, vocês já tinham essa ideia de que, pô, essa vida talvez seja de funding sequencial ou vocês foram aprendendo isso ao longo do É, tempo? não, assim, putz, por exemplo, qual que era acho que o ponto aqui, né? O nosso produto, ele é complexo, né? Quando eu falo nosso produto, eu tô falando principalmente o primeiro, né? Hoje tem múltiplos aí produtos, né? Vendas, conversational, né? Sales engagement, mas estou falando principalmente o marketing ali, porque foi como a gente começou, né? E aí, ele tinha uma complexidade para fazer, né? Como eu falei, a gente tinha que ser muito bom em cada vertical e muito bom no todo. Então, só por isso, né, tu ia precisar de dinheiro, né? Senão ia ficar no meio do caminho ali. Aí, somado a isso, tu entra no mercado de pequena e média, que tu tem que, né, e SaaS, aquisição de cliente, pô, tu precisa de dinheiro também. Aí, somado a isso, tu olha lá, né, tu olhava às vezes competidores lá fora e dizia, se esses competidores entrarem no Brasil antes a gente tá realmente consolidado, com um produto super bom, poderia ter um risco aí. Então, isso faz tu precisar de dinheiro para acelerar. E aí, somado a isso, quando a gente conversava entre os fundadores, a gente falava, não, cara, a gente quer criar algo de impacto, né? A gente está aqui para criar algo de impacto. Então vamos, né, vamos fazer algo de impacto, vamos atrás dessa rodada. Então eu diria, tá, que a gente, né, principalmente ali né, do segundo ano, talvez, né, da transição ali do primeiro para o segundo, que no primeiro a gente estava ainda no discovery, pô, será que a gente vira um produto de um marketplace aqui? Será que a gente faz isso? Então tinha um pouco disso, mas na medida que a gente foi tracionando para ser esse produto, a gente vai precisar de dinheiro na nossa rota. Então a gente teve essa clareza
desde cedo, né, sabendo que, né, pega funding, cresce muito, né, dentro do que se espera, né, pega uma próxima rodada, etc. Então, a gente teve isso, mas realmente, assim, os primeiros anos ali era um mercado muito difícil, assim. E tava todo mundo aprendendo. A gente fala que fundador estava aprendendo, mas os VC estavam aprendendo também, tá? E aí eu digo assim, em termos, em valores, o mercado estava amadurecendo como um todo, né? Então, eu acho que é natural do mercado amadurecendo, enfim, as coisas não estarem bem, sei lá, do que hoje seria um padrão, vamos dizer assim. Mas assim, eu olho com aquela época até com nostalgia positiva, assim, de tudo que, né, foi feito, né, os VCs aí que, né, acreditaram em nós ali, principalmente, né, série A e B ali, né, Patrick, né, DGF, Alexa, Stella, Redpoint, enfim, Manuel, Edson, enfim, toda a turma ali. Eu acho que eles foram também essenciais para nos moldarem, né, enquanto fundadores, né? Então não era só, né, tanto que a série B, a gente disse, ó, a gente quer esses fundos dentro, né, dessa forma aqui. Então a gente trouxe todo mundo que a gente queria para dentro do negócio, que a gente acreditava que ia ajudar a moldar o negócio, né, reuniões de conselho, a nos moldar como fundadores, né, a gente fez várias viagens para o Vale com a ajuda deles, assim, para fazer mentoria, para aprender, etc. Então isso tudo ajudou aí, como diria, uma construção, né, de, de muita gente assim para fazer o negócio, né? Não foi só nós também, né? Então acho que foi algo super legal aí. E hoje você tem um papel também de investidor, né? Você já foi Uhum, investidor anjo, hoje você investe em fundos. O que você é, percebe de diferença? E também, pô, mentorias, é, relacionamento com o ecossistema. O que você percebe de diferença dos empreendedores de hoje que estão criando novos negócios uhum, hoje para vocês lá atrás? Diferenças e semelhanças, né? uhum. Pô, é legal assim. Primeiro assim, eu sou super empolgado com a geração que tá vindo, tá? Assim, eu acho que é isso que o país precisa, né? Em volume, né? Então, eu vejo assim, é uma geração que está num momento assim, e de novo, eu não vou falar isso, agora é mais fácil, antes é mais difícil, nada disso, eu acho que sempre é difícil, ponto. Contexto que muda. Ah, não, mas governo, cara, sempre vai ter governo, sempre vai ter contexto de mercado, sempre vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter. Então vai ser difícil sempre, assim, né? Mas eu acho que é uma geração, primeiro, acho que tem mais educação, né? Talvez playbooks mais prontos, né? Eu acho que tem investidores mais estruturados e, né, qualificados, competição, que eu acho que é saudável, né? Eu acho que tem pessoas para contratar no mercado que já viveram alguma coisa, isso é muito bom, né? Eu acho que tem anjos mais capacitados, mentores, mentoras, enfim. Eu vejo a coisa como um ciclo mesmo, que é como aconteceu no Vale, né? Então, quanto mais ciclos desses tu tem, melhor para o ecossistema. Então, por exemplo, tu faz uma saída não é uma saída, ela é muito mais do que, né, dinheiro na mão, sei lá, de quem fundou. Primeiro, ela conta uma história que outros talvez vão se inspirar. Ela traz retorno para os VCs, para os acionistas, para criar novos fundos. Pessoas que estavam lá com estoque, né, saem com dinheiro para montar outros negócios, ou pessoas saem capacitadas para empreender em outros lugares. Então, ela cria né, founders saem, montam outros negócios, ou investe aqui e ali. Então, acho que isso tudo cria um ciclo, né, que é muito positivo e não, né, seja todo o entorno de uma startup, né, advogados, Uhum. enfim, tudo isso aprende no processo aí, né. Então, acho que isso tudo é muito positivo. Então, acho que quanto mais ciclos desse a gente tiver, né, ou mais rápido, ou com mais gente, né, em volume, eu acho que vai ser muito saudável. E eu acho que cada ciclo desse
as pessoas vão estar melhores, né? E aí, quando eu digo pessoas, não só fundadores, mas todo esse ecossistema aí ao entorno, né, do dinheiro estar disponível, inteligente, de já ter, eu brinquei aqui advogado, mas todos os serviços relacionados a montar uma empresa, toda a capacitação, preciso de um head de engenharia, preciso de produto, alguém de vendas inbound, alguém em canais está pronto, né, com muita gente. Então, eu acho que tudo isso vai ser positivo. O que eu acho que eu recomendo, né, eu acho que esses fundadores vão vir com muito playbook nesse contexto. O que eu acho que eu recomendo é foco, assim. Primeiro, cliente, né, e foco. Foco e execução, assim. Não tem que ficar reclamando disso ou daquilo. Eu acho que tem que aprender com o contexto, seja com o cliente ou com o mercado, e se adaptar muito rápido. Né? É isso, assim. Porque uma coisa é certeza, assim, é mudança, né? Então, isso é uma coisa que não vai mudar. As coisas vão mudar muito rápido para qualquer fundador e fundadora, né? E eu acho que a gente, na RD, a gente sempre lidou muito bem com mudança, assim, né? Na verdade, eu acho que eu opero muito bem no caos, assim. Então, sabe, na mudança, eu estou no meu habitat natural, né? Então, eu acho que é isso, assim, é conseguir mudar, entender os números, as variáveis. Ah, não tem o número, cara, liga para todo mundo. Vai ler coisa, sei lá, sempre tem um proxy para alguma tomada de decisão, entendeu? Então acho que isso que é o grande importante. Outra coisa também que eu recomendo para empreendedor, cara, humildade, né? Aprender, sabe? Eu acho que não importa o estágio, tá sempre aprendendo, né? Ou com os erros, ou com os acertos de outro, ou enfim, com alguma coisa. Eu acho que estar ligado a esse radar de aprendizado é essencial para quem quer escalar e crescer um negócio também, né? Legal. Essa parte do ecossistema a gente comentou até em alguns outros. A gente trouxe aqui o pessoal do Pinheiro Neto, do The Hike. Ah, legal. Então a gente falou, É, hoje você tem escritórios de advocacia especializados em atender o mundo de startups e venture capital, você tem agência de comunicação especializada nisso, marketing. Então, de fato, o ecossistema vai melhorando e vai se profissionalizando. Mas você comentou um é. ponto, e agora já indo pro final Mas aqui. só para fechar esse ponto, assim, Claro. né, eu ouvi uma vez, mas eu acho que essa seleção ouro, ela vai vir, porque eu acho que cada ciclo desse a gente trabalha para a seleção ouro lá da frente, assim, então. Com certeza. E cara, você falou um pouco aqui de saída, né? Que é meio que o exit onde todo empreendedor olha ali, quer chegar. Vocês fizeram um exit super de sucesso. Como que é esse momento, assim, você que viveu de dentro? Vocês construíram um negócio por 10 anos, daqui a pouco chega alguém e Uhum, fala, ó, queria comprar um negócio de vocês, a dinâmica vai uhum, mudar, agora vocês vão estar dentro de um grupo. Como que foi esse momento de uhum, decisão interna como empreendedor, do tipo, pô, é isso mesmo que a gente quer? E como que é essa vida uhum, depois de conseguir esse tão almejado exit? uhum. Legal. Bom, excelente ponto, assim, eu acho que o primeiro ponto tanto o funding como o exit nunca tem que ser o fim, sabe? Ele é o meio, né? Eu sei que muita gente às vezes até romantiza, né? Quando faz uma empresa, puta, vou fazer um exit aqui, eu vou não sei o quê. Mas eu acho que ele é um meio, né? Como foram as outras rodadas, né? Então, a gente tem um plano grande, né? E o exit não é a única forma de fazer, né? O funding, enfim, tem outras formas também. Não estou dizendo para o empreendedor tem que fazer A ou B, né? Eu acho que eu estou aqui contando um pouco da nossa história. Ele é o meio, assim. Então, em dado momento, a gente sentou e começou a refletir, tá? O que que a gente quer da vida, né? E o que que a RD precisa para continuar crescendo e para ser aquilo que a gente, né, idealizou, né, lá atrás e, obviamente, claro, evoluindo, mudando mas sempre assim causando um grande impacto, né? Então a gente discutiu muita coisa, né? E aí na nossa rota cara, era outro, né? Vamos continuar crescendo aqui, vamos começar, né? Fazer o break. A gente já vinha da pandemia ali meio no break-even, né? Na pandemia, né? A digitalização acelerou, a gente reduziu o custo. Então aquilo acertou as contas, né? Muitas empresas estão vendo isso hoje, a gente começou a viver já em 2020. Desde então a gente vem operando assim, né?
Ou a gente, né, continua indo para esse lado, ou vamos pegar mais funding, qual que é o plano, para onde vamos? Ou, né, ou será vamos pegar dinheiro público, vamos fazer um IPO, por qual história, para onde a gente precisa ir e tal, ou eventualmente fazer uma saída, né? E aí a gente engatou um roadshow para isso, né, que é um non-deal roadshow, né, apresentar, enfim, pegar feedback. Mas normalmente ali também, óbvio, tem muita gente olhando, né, e eventualmente, né, enfim, bancos, estratégicos, etc., né, às vezes se interessam, né, em seguir alguma discussão. Então a gente fez isso até para nossa educação, para nos ajudar a dar um pouco assim de clareza. Assim. Então nosso objetivo sempre foi construir algo de impacto. E aí nessas tantas aí de Roadshow, a gente engatou conversa com alguns estratégicos, entre eles a TOTS, né? E aí acho que um ponto que vale a pena colocar aqui também, né, para aprendizado, mas nunca é uma relação que tu conversa agora, então vamos fechar, então vamos investir. Essa conversa já existia um pouco lá de trás, ela foi reconectada, a gente amadureceu um pouco a conversa, etc. E em dado momento a gente entendeu que esse era o melhor caminho ali para RD. Né? Então, quando a gente olhava também, né, o que a gente queria, quando olhava cenário competitivo, a gente pensava, vamos construir algo com a TOTS aqui, né, a liderança, né, de RP. Então, boa parte, né, do que trafega no Brasil passa por lá. Como é que a gente consegue construir isso com essa nossa história aqui de entregar, né, produtos e serviços para as pequenas e médias empresas, ajudar elas a crescerem também. Então a gente começou a discutir muito isso, né, e com eles, e aí teve, né, outros estratégias aí na rodada, né, obviamente também nesse processo se gera um processo competitivo, tá, para ter um melhor, né, deal e retorno para acionista, fundadores, enfim. E aí, assim, em dado momento a gente entendeu que aquilo era o que mais fazia sentido para RD, para esse plano, e também para nós ali nesse contexto, assim. E aí eu acho que o que é super legal, né, foi muito boa a conversa desde o zero. Eu acho que, assim como do outro lado lá estão avaliando, tu como fundador também está avaliando o processo, né? Por exemplo, tu quer estar lá, né? Faz Você quer sentido estar trabalhar com essas lá, pessoas né? amanhã? Eu quero trabalhar com essas pessoas, por exemplo, eu estou aprendendo e para nós foi muito disso também, né? Então, ao mesmo tempo que hoje, né, se pegar a TOTS, né, eles têm lá a parte de gestão, tem a parte de, né, TechFin e tem a parte de Business Performance que hoje é RD. Né? Então, a RD tem uma relevância grande hoje na estratégia. Então, quando a gente olhou isso, quando olhou as pessoas que estavam lá, a gente falou, puta, tá legal a conversa. Como teve outras empresas que a gente estava conversando que a gente falou, pô, não estamos gostando da conversa, não tá legal. Né? Aí acontece, às vezes, tu fazer uma venda que aí não faz sentido, aí tu não gosta lá, né? Aí tu começa a contar os dias para ir embora, né? Eu tive, né, pessoas que a gente conhece histórias, que foi muito contrário do que aconteceu, né? E aí, fast forward, né, do deal para cá, cara, o que prometeram, entregaram, entendeu? Então a gente está com muita autonomia, está construindo. A gente fez, desde que a gente fez o deal, a gente fez a aquisição da Talos, né, de uma empresa de conversation que já cresceu X aí desde que a gente trouxe. A gente fez, né, a aquisição da Exact de Sales Engagement, tem uma história muito legal. Cresceu com o nosso ecossistema aqui também. A gente agora esse ano anunciou uma parceria super estratégica aí com o Shopify, estamos entrando, né, em e-commerce. Então, isso tudo construído dentro já da TOTS. Então, enfim, foi algo, eu acho que super bacana, assim, né, nisso. E Mas nesse fica à vontade para processo, perguntar mais curiosidade. não, acho que até é uma coisa que é muito legal da história de vocês, desde a fundação, que o bloco de fundadores sempre atuou muito unido, né? Uhum. E essa decisão de saída, ela é mais ampliada, que envolve os Total. investidores, o conselho, tem toda uma governança para tomar essa decisão.
E a gente brinca aqui que você tem que criar o consenso nas ONs, né? Nas ações dos fundadores e nas PNs dos É, investidores. Mas vai viver o pós, que é o teu caso, é, são os é, fundadores que vão mudar de casa e ter uma vida é, posterior, né? Então, o que eu queria é. só aprofundar um pouquinho nesse Claro. processo de decisão, como vocês conseguiram criar consenso dos fundadores e, Aham. de certa forma, comandar essa conversa, que foi, pelo menos foi a nossa percepção. Vocês Uhum. tiveram muito controle, apesar de ter muita gente já relevante Uhum. investida em vocês e Uhum. com potencialmente interesses diferentes. Então, Uhum. me parece que vocês Boa. tiveram um bom controle do processo como um todo e até agora. Uhum. Não, legal. Ah, claro, é exatamente o que tu falou, né? É óbvio que tudo existe contrato, mas quando puxa o contrato já, né, tu tá num outro nível de problema, né? Então, realmente, uma saída ela é construída com muita conversa, né? E alinhamento e até ajuste de expectativa, né? Ou às vezes flexibilização, seja até das partes vendedoras como da compradora, né? Porque assim, tu tem uma negociação interna e tu tem uma negociação externa, né? E aí é o que tu falou, acho que a primeira coisa é o grupo de fundadores, né? Porque normalmente é quem está na operação e aí, claro, independente da tua participação, independente do instrumento de governança ali em contrato, estar na operação também tem muita força, né? Porque tu tá lá, tu que tá tocando também o negócio, né? Então acho que isso é um elemento assim, também um pró a favor, né, de fundadores. Então, claro, a primeira questão é essa, né? Claro, eu sei que tem muito fundador, às vezes, que, né, fundador já saiu, não estava alinhado, não estão se dando bem, etc, etc, né? Eu acho que assim, tudo tem que ser equacionado, tem que ter uma conversa, né, de senso comum sobre aquilo, né? Então acho que esse é o primeiro ponto. Esse aí eu acho que a gente desenrolou, resolveu. Acho que o ponto ali era mais um pouco de expectativa, né, de que cada um quer pensando no curto prazo, médio e longo, né, questão financeira relacionada, enfim, acho que tem um pouco disso que precisa ser conversado, mas equacionado isso, né, aí a conversa é com os fundos aí. Aí assim, normalmente, cara, quem lidera, né, quem liderou muito isso foi, né, o Eric, nosso CEO, né, era presidente do conselho. Então, quando falo em fundos, também independente da reunião de conselho, tem muito ano a ano, né? Então, às vezes os fundos, não que foi o nosso caso, mas só a título de ilustração, pô, quem entra mais cedo tem uma expectativa, quem entra mais tarde tem outra expectativa. Quem entra mais cedo, né, early stage, ali é né, um modelo de governança dos fundos. Quem entra mais tarde é outro modelo, expectativa. Fundos brasileiros, fundos lá fora, como é que vai ser o instrumento de compra, por onde e tal. Então tem todas essas variáveis, tem todos os instrumentos legais, tem toda a questão contábil, tem, enfim, né, tem todos os assessores, né, quem está assessorando, né, os escritórios, enfim, então, tem uma complexidade. Então, acho que isso tem que ser costurado num a um, tá? Num a um, e aí, obviamente, claro, onde dá para flexibilizar, onde não dá, e aí, em algum momento, começa a ir para as reuniões de conselho, né? Porque, às vezes, em dado momento, né, se tá todo mundo ok, algum fundo não, aí já começa a ser uma discussão de conselho já, né? Não é mais um alinhamento um pouco um a um ali, né? Então já começa a ter pauta de conselho aí, né? E aí, enfim, ou se resolve ou se ajusta, etc. Então é uma coisa complexa, tá? Então assim, não é nada esperado menos de 6 meses aí, tá? Então do dia que tu diz assim, vamos ter algo, pode preparar para e o comprador tá lá, ele vai estar 6 meses olhando os números também, né? Independente de ser buyer ou, né,
independente de ser comprador ou investidor, é isso que às vezes tem que se atentar quem é founder. Porque a operação tem que estar rolando, é o que eu te falei lá, né? A operação tem que estar rolando. Isso aqui tem mais chance de dar errado do que dar certo, né? E se escorrega por um detalhe, entendeu? É por pouca coisa, assim. Então, no nosso caso, assim, a gente, sei lá, ia assinar contrato num domingo à noite e foi assinar numa quarta de manhã, né? Quando achou que ia assinar, né? Porque a coisa ainda tem ajuste. Quando já tá para vir para assinar, ainda tem ajuste, tem discussão, tem coisa que não tá bem assim. Aí, dependendo do grupo, né? Uma coisa é tratar com a pessoa que está em conselho, outra coisa é tratar com o advogado daquele grupo ou da pessoa, entendeu? Então, tem bastante detalhe aí para acontecer. Então, é claro que para quem é founder, às vezes aquela assinatura muda a vida, né? Do ponto de vista, sei lá, financeiro, é o que muda bastante, né? Mas às vezes para o resto da transação é mais uma no dia a dia, né? Não no dia a dia, mas numa frequência, né, X ali. Então, eu acho que ainda por isso que tem que estar entregando os números, esse espírito de competição tem que estar tendo para quem está comprando, né? Do ativo, por isso tem que ter o plano B, se algo der errado tem que sair fora, né? Então é algo complexo, assim. Eu realmente recomendo quem está liderando tá muito bem instruído do que como está tocando e realmente com alguém com algum auxílio bem especializado. Aí tem que tomar bastante cuidado com quem tu escolhe para te auxiliar, né? Com certeza é um Então, ponto. A gente tem. é, Teve um exercício que a gente fez aqui que a gente ficava ouvindo lá no Signal, no DocSign, não lembro que a gente usou. Quem tinha assinado, fulano não assinou, puta, liga pra fulano, fulano tá viajando, tá sem acesso ao não, computador e agora? Então, tem disso. esse momento gera uma ansiedade ali, mas é o que você falou, você não pode esquecer que a operação tá rolando ali. Se você deixar a peteca É, cair, não tem deal também. Então não tem deal, né? Então não dá pra. Eu acho assim, por isso que eu digo, não é o fim, né? É o meio, assim. Se aquilo acontecer, vai ser ótimo, porque no nosso caso, pô, vai acelerar a visão que a gente está construindo. Mas se não acontecesse, a gente tinha que ter um caminho, né? E eu acho que, inclusive, isso foi uma das coisas boas de uma negociação. Porque quando tu tem uma opção, é sempre bom, como founder, né? Para uhum, negociar. Quando tu não tem, aí, claro, aí tu está sujeito ao que vai vir, né? é, E aí eu acho que, aí falando também um pouco da TOTS, assim, foi super bom porque a gente foi gostando da conversa, a gente foi evoluindo e a gente conseguiu representar em contrato boa parte da nossa expectativa, da deles, das coisas que a gente estava preocupado. Então, aquela coisa, não é para se usar, obviamente, contrato, e uhum. longe de nós também. Eu acho que é uma empresa está aí há tantas décadas, e eu acho que uma coisa que eu acho que não só para, né, no caso aqui deles, mas até de nós, eu acho que uma coisa que tu não pode nunca estragar é a tua reputação, né? Uhum. A reputação é algo que tu tem dependendo da empresa que tu tá, né? Então, a reputação quando a gente, né, lá atrás, com os primeiros empregados, com os nossos investidores, né, enfim, todo mundo passou RD com a própria TOTS, que a gente está entregando e crescendo. Então, eu acho que a gente conseguiu trabalhar isso para pôr em contrato, e mais que contrato, para alinhar como a gente gostaria de trabalhar e entregar, né? Então, acho que, passado isso, cara, o nosso deal, né, o nosso casamento vem sendo um sucesso, né? A gente está feliz, a gente está entregando. Esse ano a gente teve um evento bem marcante, que foi a troca, né? O Eric era CEO, né, fundador, ele saiu, foi para a presidência do conselho. O Juliano Tubino era um VP da TOTS, né, que nos acompanhou muito aí nesses últimos anos. Ele assumiu como CEO, né, tá ajudando a construir a CRD também agora do futuro. Enfim, seguimos super animado. Então, é bacana quando tudo que é dito reflete no dia a dia, né? Não é algo simples de equacionar, né? Assim, duas empresas, né? Culturas, pessoas, enfim. Mas a gente tem conseguido fazer um bom trabalho, acho que sempre assumindo também
que a gente pode aprender muito lá e que eles podem aprender muito aqui, né? Então essa relação de troca e aprendizado, né, é super bacana. Pô, que legal. A gente já se estendeu um pouco mais aqui até. Bruno, eu queria te agradecer muito Hum, é, pô, pela participação e também por ter compartilhado tanta coisa. Às vezes a gente não vê muito pessoal compartilhando essas coisas de dentro, uhum, que normalmente não vão para a imprensa e ficam a portas fechadas, mas é muito bom quando alguém uhum. chega e coloca isso. Cara, só queria te agradecer pela participação, pela disponibilidade, por contar tanta coisa legal aqui. Queria ver se você quer deixar algum recado, falar alguma coisa, pessoal. Legal, não, pô, adorei a conversa, né? Eu acho que é uma das coisas que me alimenta é falar sobre empreendedorismo. Então, sigo muito à disposição aí de vocês para qualquer coisa futura. Quem quiser me seguir lá no, né, redes sociais é BrunoGH, @BrunoGH, enfim, tem mais coisa lá. Quem estiver empreendendo, recomendo muito entrar, né, no site da resultadosdigitais.com.br, né? Lá tem muito material sobre tudo, né? Então, tiver alguma dúvida, algum playbook, como estruturar tal coisa, entra lá, enfim, baixa o material, vira um lead nosso, né? E a gente vai ter o prazer aí também de ajudar aí na jornada. Ah, Boa. outro E aqui, material também muito legal, desculpa, claro. endeavor.org.br, né? Faço parte da Endeavor. Lá também é muito material legal, né? Acho que é uma das redes de empreendedorismo assim que eu dedico meu tempo, sou super fã, então quem quiser acessa lá também, super Pô, bacana. legal. É muito bom também. E a gente aqui, a Snack é cliente da RD, então a gente pode confirmar tudo que você tá falando e de Ah, fato os materiais são legais. boa, Dani, legal. obrigado mais uma vez pela participação. Pessoal, todos esses episódios estão no snack.co no Instagram, no snack.co no nosso site. Esse vai estar na íntegra lá e é isso. Mais uma vez, Bruno, obrigado pela participação e parabéns pela jornada de sucesso aí da RD. Obrigado, meu caro, sucesso para todo mundo aí, muitas felicidades. Valeu, um abração. Valeu, gente. Tchau, tchau.